Quando a gente começa uma nova série, há uma alegria no nosso coração, por tudo aquilo que é preparado, aquilo que é sonhado, para entregar para nós, igreja, aquilo que é a direção, a meditação, a reflexão que nós queremos ver e ouvir da parte do Senhor. E hoje nós estamos começando algo extremamente importante, que é falar sobre as emoções. Talvez algumas pessoas se perguntam, ao entrar aqui, símbolos de cinema, coisa da Pixar, não parece que nós estamos numa igreja. Às vezes há algumas pessoas que ainda pensam assim. Mas nós entendemos que a maneira mais eficaz de vivenciarmos o Evangelho é trazer respostas, segundo a palavra de Deus, para aquilo que são as angústias, as dores da vida, do dia a dia. E o cinema, a música, a cultura, de alguma forma, reflete um pouco da situação cultural ou percepção da cosmovisão do povo para um momento específico da história. E o filme que está fazendo muito sucesso, Divertidamente, e nós traduzimos isso para convertidamente, ou seja, uma mente convertida, um pensamento transformado. E nós queremos agora, à luz das Escrituras, trazer direção para as nossas emoções. Como nós vimos a nossa doutora, psicóloga, Michele, falando sobre, nosso título é Emoções sob Controle, segundo a mensagem de Jesus. E quando a gente usou esse título, a primeira pergunta foi justamente: a gente pode controlar a emoção? Não, porque a emoção é definida como um impulso exterior que me leva a algo repentino que eu nem imaginava, nem fui programado. Vou te dar um exemplo. Você está num trânsito, vindo para a igreja, louvando a Deus, ouvindo essa adoração, alguém te passa, dá uma freada, põe o dedo para você, te xinga, você e todas as gerações. De repente, você está com raiva, vermelho, querendo passar o carro em cima. Ou seja, aquela raiva, você não programou ficar com raiva. Então a emoção bateu na minha vida. Mas agora eu tenho duas opções: perseguir aquele carro, empurrar ele num poste, com o meu carro, ou abençoar aquela pessoa, porque às vezes ela estava com pressa, levando alguém no hospital, e você vai na paz do Senhor, amigo meu. Então o que eu fiz? Eu não controlei a emoção que chegou até mim, mas eu controlei como eu reajo à emoção que bate à minha porta. Então nós não podemos impedir o nosso olhar, que por um momento cobiça, inveja, ou o nosso coração, que às vezes pode desejar coisas que não deveriam ser desejáveis. Mas o que eu faço com isso na minha vida, eu posso controlar. O ponto é que a psicologia, as ciências humanas, está tentando encontrar a fonte das emoções, de onde elas saem. A filosofia discutindo sobre isso, apesar que a filosofia antiga achava que falar de emoções é tratar de gente mais fraca. Usar as emoções da nossa vida é fraqueza. E depois acabou que a igreja fez o mesmo, dizendo que espiritualidade tem que banir as emoções, porque era fruto da carne. Então, uma vez eu estava viajando com alguém e a pessoa perguntou assim: mas por que vocês fazem o culto dessa maneira? Eu falei: sim, porque o culto tem que ser alegre, tem que ser gostoso, tem que ser desejável. O culto a Deus tem que ser louvável, tem que ser algo que você fala que me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É bom demais adorar a Deus. Mas para muita gente, essa coisa de culto é quase uma penitência. Tem gente que gosta de culto ruim, para mostrar para Deus que Deus é importante para ele, porque afinal de contas ele está aguentando um culto ruim. Entende isso? Então, nós somos seres criados que percebem as emoções, que sentem coisas. Então a gente vai tentar, à luz da palavra de Deus, responder algumas coisas que a ciência está tateando, tentando encontrar direção. Essa tentativa do controle, ou pelo menos de domínio sobre como eu lido com as emoções, ficou evidente que na última década, pelo menos aí, um ponto entrou em discussão muito profunda, chamado inteligência emocional. As pessoas começaram a falar: tem que ser inteligência emocional. Vou te explicar de onde vem a emoção. Então, por exemplo, um jogador de futebol de alta performance, como é que um cara destempera quando alguém o leva ao destempero? Aí ele é expulso de campo. O que faltou para ele? Inteligência emocional para lidar com a provocação.
Então tem gente que ao lidar com os negócios, com o casamento, com a criação dos filhos, estão fracassando porque está permitindo que aquilo que chega nele, as emoções, se tornam em sentimentos tóxicos. E a gente vai aprender um pouquinho da diferença de emoção, de sentimentos, né? De personalidade. No decorrer da semana a gente vai tentar trazer tudo isso à palavra de Deus. O fato é que nós precisamos saber lidar melhor com as nossas emoções. E tem gente que acha bonito ser descontrolado. Tem gente que você vê o avô, o filho e o neto, tudo igualzinho. Você fala assim, olha, o mesmo traço. Gente destemperada. Você conhece alguém destemperado? Talvez seja você, seja eu, né? Então a gente fala assim, eu apelo mesmo, né? Então o que significa? Que eu preciso. E a história é a história da Riley, uma criança, e no segundo filme uma adolescente, que tem que lidar com as suas emoções. A psicologia catalogou, né, e definiu pelo menos 5 emoções que é tido como as emoções básicas. Isso é controverso também, que você vai encontrar literatura que diz que as emoções são diversas, elas se compõem, elas se interagem, elas criam novas emoções a partir do ajuntamento de uma com a outra. Mas é definido assim, a alegria, e nós temos aqui no painel, né, a alegria, e você vai ver que o gráfico já mostra a sensação, né, daí que vem, a gente vai aprender um pouco sobre isso também, dos emotions, que acabou que os emotions são usados nas mais diversas culturas e definem bem o seu estado emocional, né, do momento. Quando você manda uma carinha de rindo, você manda uma lágrimazinha, você manda um sorrisão, você manda uma cabecinha, você está dizendo, está doido. A gente usa, né, de figuras para demonstrar o estado que a gente está nesse momento. E você vai olhar os personagens da Pixar, ela é provocativa, porque ela já demonstra por a sua expressão corporal qual é o estado de humor ou estado sentimental, ou qual é essa emoção que revela em nós. Então, eu não sei se você sabe, quando vocês estão me assistindo, vocês não estão apenas me ouvindo. O que eu estou dizendo compõe a comunicação, mas vocês estão lendo como eu falo. Por isso que de vez em quando os músicos, né, os cantores de adoração, não os nossos, mas que tem por aí, eles querem que as pessoas se levantem, cantem, então assim, em tua presença. Então eu tenho que expressar, eu tenho que declarar, eu tenho que pôr o meu corpo, eu tenho que fazer. Por isso que não tem jeito, na hora da adoração, você ficar assim, ó. Eu preciso expressar a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu sentimento, aquilo que está sendo expresso pelas minhas palavras. Então, trilha sonora importante, desperta coisas, sentidos na nossa vida. Qual é o grande desafio das emoções? Somos criados seres que têm emoções, né? Nós reagimos às emoções. Deus é um Deus emocionante, Ele nos emociona, Ele nos leva ao quebrantamento, Ele nos traz a presença dEle, nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos, né, recebidos por Ele. O problema é que quando as emoções tomam o controle da nossa vida, aí nós estamos perdidos. O filme mostra, lá na cabecinha da Riley, uma mesa de controle. E vez ou outra você vai perceber que quem assume o controle das atitudes e das ações delas, são algumas das emoções. Então a alegria quer dominar tudo, ela quer estar sempre eufórica, ela está sempre alegre, e a gente vai aprender que muitas pessoas estão num estado de euforia, tentando jogar para fora todas as experiências ruins. A gente não pode ter experiência ruim, já não pode, não, a vida não se compõe apenas desse momento de êxtase. A gente passa pelo luto, são dores, perplexidades, parte da construção de quem nós somos. A gente vai ver que o medo, quando o medo assume, aí nós vamos começar a contrariar a ciência dos nossos dias, porque diz que todas as emoções são úteis para alguma coisa. O medo tem seu lugar, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente pode dar outra coisa, a gente pode dar sobre cuidados, zelo, não é? É a mesma coisa quando a gente fala para o ansioso,
que ele não deve ficar ansioso. Aí ele fica mais ansioso por saber que ansioso ele não pode ficar. E quando a gente piora a história, fala assim, ansiedade é pecado. Aí dá uma ansiedade de desespero. Aí nós estamos tentando controlar os sentimentos, as emoções de qual forma? Química. Talvez seja falta de química mesmo. Nosso corpo é composto de química. As nossas reações, a nossa sinapse, a maneira que a gente pensa, o palpitar do nosso coração, a frequência, tem a química certa. Se estiver faltando componentes, não vai dar certo. Então a gente coloca química para equalizar o nosso organismo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão tentando eliminar todas as possibilidades de ser gente. Criar pessoas que não sentem emoções. E isso é mais para um psicopata, né? Que não se identifica, não tem compaixão, não se liga a emoção nenhuma. Mas tem uma maneira, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava contando aqui, alguém aqui já fez ressonância magnética, tomografia, que você entra dentro daquela máquina? Quem já fez? Quem achou ruim demais? Que você fica com aquele botãozinho do pânico. Eu entrei dentro daquele negócio, comecei a suar. Aí eu falei, Deus, não é possível que eu vou arregar, vou apertar o botão e o cara vai ter que me tirar. Mas começou a me dar, palpitação. Aí eu comecei a ministrar na minha alma. Falei assim, por que você está desse jeito? Você está dentro de uma máquina, assistido, cuidado. Até parece que nunca brincou de esconder debaixo da cama, que a cama fica assim na gente. Não é isso? E o menino fica lá de boa, escondido da mãe e do pai. Então a gente precisa aprender a controlar as emoções, que são sombras muitas vezes, são sentimentos que a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Mas então a tentativa humana de controlar, às vezes a gente tem que, de fato, às vezes a gente precisa aprender a respirar melhor. Calma, respira. Como diz por aí, preocupa não, o helicóptero está caindo, eu estou aqui. Então é uma maneira de dizer o quê? Calma, respira fundo. Amém? Mas acima de tudo, eu e você temos o Espírito Santo. Em tua presença, Espírito, eu quero estar. Quem quer que a mensagem de Jesus transforme as suas emoções? Assim eu quero. Amém? Nós vamos controlar como reagimos às emoções que batem na nossa porta, que nos assolam. Eu estava voltando, nós estávamos vindo de viagem antes de ontem. A gente chegando na cidade, minha filha ligou no desespero, chorando, gritando. Eu não entendi o que ela falava. Eu comecei a sentir coisas, comecei a ficar desesperado junto dentro do carro. Eu falei, calma minha filha, me fala, porque passa um tanto de coisa na cabeça. Ao mesmo tempo aquilo ali fica você. Então às vezes nós somos assolados por coisas que a gente não imaginava. Aí o que a gente precisa? Como reagir a situações e circunstâncias que tem causado. Uma das coisas importantes, a Bíblia diz que eu e você teremos sucesso na vida. Então não há outra opção para o crente do que uma vida de sucesso. E aí sucesso não é nessa definição que a gente tem. Rico, famoso, poderoso, não é disso que a Bíblia diz. Porque se a gente olhar, quem já acha que Jesus teve sucesso na vida? Ninguém acha. Quem acha que Jesus teve sucesso na vida? Os apóstolos tiveram sucesso. Um crucificado, outro sacrificado em praça pública. Então parece que sucesso é alcançar aquilo para o qual eu fui criado. É chegar ao final e dizer, está consumado. É dizer, estou pronto para ser entregue como oferta de libação. É dizer, eu não tenho mais medo da morte. Tem muita gente com medo de morrer, porque sabe que tem coisas ainda para ajustar na vida. E está sempre esperando que vai ajustar mês que vem, semana que vem, quando a oportunidade tiver. Ao invés de resolver a vida, fica protelando, postergando. Ou como diz o mineiro, no mineirês bem coisa, empurrando com a barriga. Emoção ferida que se tornou sentimentos que agora está fazendo parte da sua maneira de viver. Está transformando seu caráter. Não permita que as suas emoções te destruam. Então a tentativa humana de controlar é exaustiva. E no final, o que a ciência não leva em conta? A queda, o pecado que destruiu, que desconfigurou essa pessoa chamada gente criada à imagem de Deus.
Sem essa consciência de que apesar que os meus sentidos me faz lidar com o ambiente que eu estou, eu não posso deixar que as minhas emoções assumam o controle da minha vida. Porque senão eu vou estar bem e de repente eu destempero de tal maneira que eu perco o meu casamento. E tem gente que diz assim, eu não entendi, uma destemperada perdeu o trabalho, perdeu a confiança do amigo. Entende isso? Então a gente precisa ser gente que sabe que tem emoção, nós vamos sentir. Ódio é bom? Quem acha que o ódio é bom? O ódio tem seu lugar. Porque a gente fala assim, que nós devemos odiar o pecado. Ou seja, é algo que me repulsa. Então eu não vou por esse caminho, porque isso Deus abomina. Deus odeia. Mas medo não. Verdadeiro amor lança fora todo o medo. A ansiedade também tem seu lugar. Eu não sei se quem assistiu o filme? 1 ou 2? Se você não assistiu, assista. No filme 2, a ansiedade de repente ela toma. E no primeiro momento, ela é a protagonista do filme 2, né? E ela fala o quê? Ela fala de acelerada, resolutiva, resolvida. Pode deixar que eu vou... De repente ela entra no turbilhão e não sabe sair daquele lugar. Então tem muita gente que entra na ansiedade, achando que aquilo está de boa. De repente, o que ela entra? Pânico. E tem muita gente com terror e não sabe de onde está vindo. Pode ser que está faltando química, ou pode ser que eu estou permitindo que a minha natureza caída está conduzindo a minha vida. Então o que eu e você precisamos? Cheios do Espírito Santo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, sejam essas coisas que ocupam o pensamento. As 5 emoções básicas, né, que eu falei, que é alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Primeira classificação, você vai encontrar na literatura que a maioria vai dizer essas 5 coisas. Né? A nova fase da Healy desperta nela outras emoções. Ansiedade, inveja, vergonha e tédio. E a gente vai aprender durante essas próximas semanas o lugar de cada uma dessas emoções na nossa vida. Como a gente vai lidar com elas sem que elas entram na nossa vida. Aonde que as emoções nos corromperam? Quando nós desconectamos da fonte da vida. Nós somos criados seres sensoriais, que sentimos, portanto, mas esse ser sensorial é para ser conduzido pela ligação com o eterno, com Deus. Quem tem que estar no controle da nossa vida é Deus. Jesus no controle da nossa vida. Quando Jesus está no controle, todas as emoções que vão surgindo, eu vou lidar com ela na ótica de Deus. Mas quando o homem pecou e se desconectou do autor da vida, e ele foi deixado a si mesmo, o que o homem começou a viver agora? Pelos seus sentidos. Eu sinto, né? Então agora eu reajo. E a Bíblia diz que nós, que somos discípulos do Cristo, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. E aí começa uma outra discussão. Sentimento, lógica, Descartes, né? um filósofo antigo dizia, penso, logo existo, uma frase emblemática aí da consciência ocidental. E depois vem outro filósofo que diz, não, Descartes está errado, porque nós não somos só razão. Afinal de contas, muitas coisas que pensamos que estamos decidindo pela razão, no final são decisões de coleções de emoções que estão na minha vida. Enfim, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos saber como nós vamos ligar com a raiva que vem, porque a Bíblia diz, irai-vos, ou seja, fica com raiva, mas não peque. Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós vamos ver que cada emoção, Jesus está nos ensinando a lidar. Então a palavra de Deus. E talvez você não vai precisar de tanto remédio para controlar o seu humor. Quando a gente olha então para a palavra de Deus, o que a gente pensa? Deus tem algo para a vida de cada um de nós. Então nós devemos
alegrar com quem se alegra, chorar com quem se chora. Precisamos de compaixão. Entender também que o outro, né? Quantas vezes, quando menino, a gente, ou como pai, né, engole esse choro. Eu falei muitas vezes para meus filhos. E qual é o objetivo disso? Fala assim, se controle, calma, e vamos lidar com as situações, porque esse descontrole emocional não te ajuda em nada. E aí eu quero 2 tópicos para deixar hoje. Hoje é a introdução para a gente entender o contexto geral, e aí depois a gente vai por emoção, para saber como lidamos à luz da Bíblia dela. E o primeiro tópico de hoje vamos lá? Primeiro tópico é guardar o coração. Uma das coisas que a filosofia, os pensamentos, as culturas das mais antigas dizem o quê? Que tem tido como o coração como a fonte das emoções, não é isso? Eu sou muito coração. O que eu estou querendo dizer? Sou muito emotivo, sou muito, eu lido com a vida muito com as minhas emoções. O que o Provérbios diz, ele diz assim, ele fala assim, olha, em tudo, ele está dizendo, de tudo, guarda o teu coração. Né? Então o papel nosso é guardar o coração. Vou achar o versículo aqui para a gente ir. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o coração. A gente sabe que o coração, ele não está falando do coração órgão, que bombeia o sangue. Ele está dizendo do meu ser interior, daquilo que é as minhas emoções, das minhas entranhas. Cada vez mais a ciência está descobrindo que o intestino tem mais células neurais do que o próprio cérebro. Ou seja, é o lugar que a gente sente. Você já viu que às vezes a gente sente e aquela coisa fala assim, nossa, está me dando um nó na barriga. Só que como a gente não controla o que vem contra nós, ou seja, as coisas que surgem, você já teve às vezes um problema com alguém, e você está numa festa, numa reunião de família, aquele alguém chega, o seu humor transforma. Você trava. Ou você acorda pela manhã, sua mulher fala assim, uai, o que aconteceu? Acordou de pé esquerdo? Querendo dizer assim, por que você está mal-humorado? Nem você sabe. Porque às vezes está saindo da entranha, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o sábio está dizendo, de tudo, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então não é o que entra na minha vida que me contamina, mas é o que sai da minha vida. Está vendo o controle? Ou seja, entrou várias coisas que vieram contra mim. O que vai sair a partir de mim, que vai definir o que vai contaminar meu coração. Se eu vou sair misericórdia, compaixão, perdão, ou vou deixar que aquelas coisas se alojem na minha vida e produzam vingança, ira incontida. Entende isso? Quem quer ter controle na sua vida? Fala, eu quero. Então nós olhamos e a primeira coisa, guarda o teu coração. Não permita que certas coisas fiquem presentes no seu coração. É necessário que haja, uma limpeza. Por isso que a Bíblia fala confessar os pecados. Por isso que a Bíblia fala assim, verbaliza, porque é princípio de fé. Crê com o coração e com a boca fazer confissão, adore a Deus, proclame a Deus, que é no meio dos louvores que Deus habita. Há coisas na minha vida que eu preciso verbalizar, mas eu preciso encher minha vida com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que tem boa fama. Então eu preciso guardar meu coração. Aí nós vamos lá para o segundo tópico, quando a gente aperta aqui, sai lá, cuidando das emoções. Então eu preciso cuidar das minhas emoções. E aí, a gente tem num outro texto que diz assim, olha, você precisa mudar a sua vida. E como é que eu vou mudar a minha vida? Já que eu entendi que é exaustivo demais tentar fazer isso na força do meu braço. Eu vou ficar zen agora. Eu vou fumar maconha, porque aí agora eu vou ficar plá. Estava assistindo um filme do Bob Marley, uma mistureira, ler a Bíblia, e aí que a coisa, tudo maconheiro, fumando aquele negócio, e dando um barato, e eles achando que estava vendo, espírito, falando, não, eu tive uma visão. Não,
nós temos o Espírito Santo. E aí, aonde que Deus opera? Ele diz assim: eu vou tirar da sua vida aquilo que te atrapalha. Dar-lhe-ei um só coração. Ezequiel 11. Espírito novo porei dentro deles, tirarei a sua carne, o coração de pedra lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, ele está dizendo, só tem uma maneira da gente lidar bem com as nossas emoções: tendo um coração novo. Entende isso? É um coração agora que é capaz de ouvir de Deus e obedecer, de se sujeitar, de entender quem nós somos. Uma das grandes crises que provoca um descontrole emocional, o que é? Falta de consciência da sua própria identidade. Gente confusa, porque talvez foi abandonado, foi traído, foi deixado, foi dado para os outros. Muitas dores. Não é que as dores não são reais, são reais. Só que se eu deixar essas dores tomarem meu coração, eu vou ser destruído por elas. Então o que eu preciso? Eu preciso de um coração novo. E Deus diz: eu vou te dar um coração novo, para que você possa obedecer meus estatutos. Porque obedecendo meus estatutos, ali está o quê? Vida. Ali está plenitude. Quando a gente então entrega os nossos caminhos ao Senhor, quando nós confiamos nele, sabemos que no mais tudo ele fará, há descanso para a nossa alma. Mas muitas vezes o que tem acontecido? As pessoas estão duras. Não, a gente é assim mesmo, eu sou assim. Não, Jesus agora vai tomar o controle da sua vida, porque agora as pecinhas que ele vai tocar em você não são apenas as emoções que batem à sua porta, mas é o Espírito que vai dizer: é por aqui, é por ali, você não precisa viver desse jeito, você não precisa se sucumbir a essa situação. Guarda seu coração, viva de acordo com o que nele está, preparado para você, e ele vai te fazer. Ali em Colossenses, Paulo escreve assim: antigamente, Colossenses 3:7, a vida de vocês era dominada por esses desejos. Vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês insulto, conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, e se vestiram de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Olha que coisa bonita. Você pode controlar as reações na sua vida. Você pode ser um homem ou mulher que tenha inteligência espiritual. Porque se você tiver inteligência espiritual, você vai lidar com as suas emoções, com o seu corpo, com as suas reações de outra maneira. Você vai ser capaz de pegar os sentimentos que intoxicaram a sua vida durante muito tempo e ressignificá-los. Eu gosto demais da história do José. O José era um cara para ser amargurado com Deus, amargurado com a família, amargurado com os irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parado numa terra distante. E quando ele estava lá, os irmãos dele chegam, e ele era agora a autoridade para fazer dos irmãos o que ele bem entender. Ao invés dele revidar, sabe o que ele fez? Eu sei quem eu sou, eu sei que vocês tramaram mal contra mim. Ele estava consciente, ele não era estúpido, mas Deus tornou isso em bem. Ele me mandou para cá, à frente de vocês, para esta hora, para que agora eu pudesse cuidar da minha família, ao invés de vingar. Porque às vezes nós íamos falar o quê? Agora vocês vão ver, com quantos paus se faz uma canoa. Agora você vai ver como é lidar. E Deus diz: não,
É de outra maneira que você vai lidar. Perdoa os seus irmãos, acolhe. Então tem muitas coisas na sua vida que está intoxicando, sabe por quê? Porque você acolheu no seu coração sentimentos tóxicos. Inveja, ciúmes, raiva, ódio, medo, ansiedade. E Deus está dizendo, você não vive mais como você vivia antes. Você agora vai se vestir de uma nova pessoa. E o seu coração vai ser conduzido por aquilo que Deus tem para você. Amém? Quem quer mais de Deus na sua vida? Eu não sei como é que anda seus sentimentos e emoções. Eu sei que você pode viver uma vida infinitamente melhor do que tudo que pediu, pensou ou imaginou. Não deixe que a vida te deforme. Há coisas que vêm contra nós que a gente não tem o controle delas. Mas eu posso fazer delas o que eu acho que Deus quer que façamos. Amém? Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado.